Tema Podcast. Olá, bem-vindos a mais uma edição do Tema Podcast. Antropóloga, doutora em demografia pela Unicamp e pesquisadora aposentada do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, UNEPO, Marta Maria do Amaral Azevedo foi a primeira mulher empossada como presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI. Ela permaneceu no cargo entre abril de 2012 e junho de 2013. Em sua gestão, Marta promoveu ações que valorizaram o legado social e cultural dos povos indígenas. Ela atuou prioritariamente com os povos Guarani Kaiowá, que vivem no Cone Sul do Mato Grosso do Sul. Ela ainda foi a presidente da FUNAI que mais delimitou terras indígenas até o momento no Brasil. Diogo Guarani é indígena. Ele nasceu e cresceu na aldeia do seu povo no município de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Em 2021, ingressou na Unicamp para cursar licenciatura em Química. Envolvido com temas como educação escolar indígena e cinema na educação, bolsista do projeto Cinema e Educação, ele é membro do projeto Ecólogos Global, uma iniciativa internacional que visa abordar as mudanças climáticas sob a perspectiva dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Eu sou o Fábio Galassi, estamos aqui hoje para conversar sobre o relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil. Então eu queria começar com a senhora, pesquisadora Marta, falando sobre a questão dos resultados do relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, que é produzido pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Basicamente, ele mostrou, em resultados recentes, que nos últimos 10 anos os casos de assassinatos de indígenas cresceram 201,43% no Brasil, passando de 70 casos em 2014, para 211 em 2024. Os dados fazem parte desse relatório. E o mesmo documento também apresenta um aumento dos episódios de violência contra a pessoa, que totalizaram 424 registros em 2024 contra 248 em 2014. Então, dito isso, eu queria que a senhora explicasse um pouco. A gente consegue direcionar ou apontar quais os locais do Brasil onde esse tipo de violência acontece com mais frequência e quais as etnias ou povos indígenas que são mais vítimas desse tipo de situação? Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando sobre um tema muito relevante. No Brasil, esse relatório que o CIMI produz, o CIMI é um órgão da CNBB, da Igreja Católica. O CIMI produz esse relatório há mais de 30 anos, então é um documento importantíssimo, tanto para os povos indígenas quanto para quem trabalha com os povos indígenas, que é meu caso, como ativista, indigenista e antropóloga, demógrafa, produtora de conhecimento também. Esse relatório, ele trouxe exatamente isso, ele trouxe um aumento da violência, que é uma violência que não é apenas contra a pessoa humana, mas é uma violência contra território, por exemplo. Fazendeiros vão pegando pedacinhos dos territórios já demarcados. Os fazendeiros vão ocupando. Então, tem uma série de violências contra patrimônio territorial, contra patrimônio, incendiar casas, por exemplo, que é um outro tipo de violência. Violência contra a pessoa humana, e aí tem vários tipos de violência. E a violência por omissão do poder público, que para mim é uma violência importantíssima, que é a questão, por exemplo, das crianças não terem acesso à certidão de nascimento, que é uma coisa que a gente até colocou essa pergunta no censo demográfico para saber a proporção de quantas crianças indígenas no Brasil não têm acesso à documentação, Além do RANI, que é o documento que é a FUNAI, que é o Registro Nacional da pessoa indígena, que a FUNAI é que fornece, mas esse RANI, ele é o primeiro passo para obter a certidão de nascimento e depois o RG, o CPF, etc. e tal. Com relação às regiões, e aí eu passo a palavra, já queria conversar já com o Diogo, uma das regiões mais violentas, onde existe todas essas formas de violência que eu falei, todas essas formas de violência, falta de acesso à educação, falta de acesso à saúde, violência contra as próprias pessoas que trabalham favoravelmente aos povos guaranis e Kaiowá,
é o Cone Sul do Mato Grosso do Sul. É a região mais sul. A gente chama Cone Sul porque é aquela região mais ao sul do Mato Grosso do Sul, que já faz fronteira do lado oeste com o Paraguai e já com o Paraná ali, né? É uma região das mais violentas do Brasil. Agora, ultimamente, nós temos tido muitos casos de violência no sul da Bahia também e no Maranhão. No Maranhão, ali o sul do Maranhão, também é uma região que às vezes fica meio desapercebida, mas outro dia eu estava conversando com uma jovem que fez um mestrado sobre população prisional. A maior parte da população prisional do Maranhão são os indígenas, que é muitas vezes o que ocorre também no Mato Grosso do Sul. E aí, Diogo, eu queria que você contasse um pouco, né, o que vocês passam lá na região do Cone Sul, lá do Mato Grosso do Sul, na região dos Guarani, Kaiowá, ou também chamados Apapocuva, não sei, Nhandeva, mas enfim, são os povos Guarani ali. Olá pessoal, tudo bem? Eu agradeço o convite, agradeço as pessoas que estão ouvindo. E realmente é um tema muito complexo que não dá para ser tido como algo muito simples, né? Uma das coisas que trouxe uma reflexão muito grande desde a minha chegada aqui na Unicamp é o convívio com os outros povos e um compartilhamento de ideias e de experiências. Então, algo que a gente luta muito, pelo menos aqui nesse âmbito universitário dos povos indígenas, é tentar explicar para as pessoas que não são indígenas esses vários contextos que o Brasil tem. Então, dentro dessa questão de violência, eu acredito que esteja estancado as regiões que a professora falou. Também algumas pesquisas vão falar que é a região do Amazonas, região do Mato Grosso do Sul, região de Roraima. E aí as pessoas vão colocando essas ideias como se fossem no mesmo bloco, né? Mas ali tem dinâmicas territoriais diferentes, dinâmicas de populações diferentes que não se podem colocar no mesmo lugar, né? Porque aí você está perdendo especificidades que você poderia tentar compreender, porque eu mesmo penso sobre esses temas, eu ainda estou em graduação e pergunto para colegas, pergunto para pesquisadores, porque são temas muito complexos em relação aos tipos de violência que você está sujeito por ser uma pessoa indígena, né, no Brasil. Então, eu acho que trazer isso é uma coisa relevante, a gente saber essas diferenças territoriais, diferenças de povos, para a gente começar a adentrar e a tentar entender como pode ser essas dinâmicas, né? E aí trazendo mais particularmente para o Mato Grosso do Sul, particularmente mesmo para os Guarani Kaiowá, essa dinâmica de violência, ela para além dos corpos físicos, ela vai para os outros níveis, né? Que a gente está vendo agora, linhas de pesquisa em saúde mental, em saúde psicossocial, e aí adentra em outros temas, né? Que a gente vai adentrando na questão posso estar falando alguma coisa errada, mas é aquela questão de gênero, né? Que vão ter as violências que os homens vão sofrer, mas que as mulheres vão ter de diferentes formas até, entendeu? Então, tipo, particularmente na minha aldeia, a questão é essa, né? Porque eu sou uma pessoa que se identifica como homem, e eu sei que a vida do homem indígena na minha aldeia é de uma determinada maneira que ela já é complexa e difícil. E para uma mulher indígena é estupidamente mais difícil ainda, uma criança também. Então isso vai em vários níveis, né? Então as pessoas que vivem no que a gente chama de retomada de terra, nas retomadas de terra que as pessoas buscam a reintegração da posse, né? Que elas acreditam que tem o vínculo com o território. As pessoas que estão dentro dessas retomadas de terra, que às vezes é diferente das aldeias que foram criadas, da qual eu nasci, a dinâmica de violência ali é totalmente constante, é constante. E aí vai gerar esse quadro que eu estou falando, né? Um quadro de violência física, um quadro de violência psicológica. Então a criança que vai crescer ali, ela vai para a escola, mas aquele quadro vai acompanhá-la para o resto da vida. E a gente não sabe ao certo ainda o que isso vai desencadear, entendeu? Então agora a gente entra na universidade, e dentro da universidade a gente carrega todo esse histórico que a gente tem do nosso território, entendeu? Então a gente lida com essa dinâmica do território e com essa dinâmica da universidade e de estudar o que acontece e o que aconteceu com o nosso próprio povo. Então aqui surge uma ideia de tentar pesquisar, mas ao mesmo tempo de entender essas violências que nós sofremos e que o próprio pesquisador, se ele é indígena, ele sofre. Então é uma dinâmica bem complexa, né, para começar a ideia. Eu acho que é exatamente isso. Assim, eu posso testemunhar, Fábio, que, como o Diogo falou, quando eu era presidente da FUNAI, quando eu estava presidente da FUNAI, em 2013,
eu estive numa retomada do Mato Grosso do Sul, dessa região, justamente porque eu estava querendo conhecer melhor as retomadas, e o relato das mulheres era de que, ao cair da tarde, as caminhonetes e motocicletas rodeavam o território da retomada e começavam a atirar para cima. E esses tiros ficavam ressoando enquanto as crianças iam dormir até mais ou menos 11h30, meia-noite. Então eu resolvi ficar naquele acampamento para ver aqui, para ver mesmo. Então é isso mesmo? E é assim, é exatamente isso. Isso é uma violência que a criança, ela cresce, porque isso não é um dia. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã, é depois de amanhã, é diário. Então, a criança, ela cresce, né, sob esse trauma, e é como ele falou, quer dizer, é um trauma coletivo, né, daquela comunidade como um todo. Então, é uma coisa que vem vindo. Isso foi, olha, já fazem 15 anos, enfim, isso já faz muitos anos. Essa prática é uma prática que ocorre há muito tempo. Então, eu acho que é uma violência que é como eu falei, né? Uma violência que morde pedacinhos de território, né? Então, assim, pega a cerca da demarcação, coloca lá em reservas antigas, né? Demarcadas antigamente. Aí vai lá o fazendeiro, já bota a cerca um pouquinho para lá. Aí tem a violência contra retomadas, tem violências que têm a ver com religião, né? Com religiões que entram nos territórios, e aí violência com os que são os líderes espirituais tradicionais, enfim. Eu acho que a questão da população prisional que eu falei, né, que é uma questão que as populações, no caso nós fizemos com o professor Antônio Brandi, falecido, da Universidade Católica Dom Bosco de Campo Grande, um levantamento dos Guarani Kaiowá que estavam presos na primeira década do século XXI, né, de 2000 até 2010. E esse levantamento mostrou que a maior parte dos presos, eles eram presos sem papel, sem a primeira acusação que tem que se fazer num processo normal. Então, as violências são muitas, né? E são violências também, para a gente lembrar aqui, nessas regiões que o Diogo trouxe, falando de bem, assim, bastante da questão de Roraima, por exemplo, que é um outro tipo de violência, como o Diogo está chamando a atenção, que é a violência da contaminação, por exemplo, né, pelo mercúrio, que por causa do garimpo na área Yanomami, a violência contra os indígenas que migram, né, de outro país para o Brasil. E um outro exemplo, para finalizar minha fala aqui, é a questão da violência contra os povos em isolamento voluntário, ou os povos chamados refugiados, os povos que não querem contato com os não indígenas, nem com outros povos indígenas. Então, existe um cercamento, né, para falar do Amazonas, que ele citou, um cercamento desses territórios, e a FUNAI não tem pessoal suficiente, né, mas tem frentes de proteção etnoambiental que tem essa missão de proteger esses territórios. Isso também é um tipo de violência. Existem queimadas, né, em volta desses territórios. Então, é isso, assim, acho que... Essa questão das diferentes violências, né, vocês acham que é uma forma também dessa parcela do Brasil que vai contra os povos indígenas? Você acha que é uma arma também homogeneizar o tipo de violência, esse discurso de que os povos são todos iguais, os indígenas são todos iguais, né? O Diogo mesmo trouxe a questão de cada um tem a sua característica em função da região que vive, e vocês acham que unificar o discurso ou o perfil é também uma forma de violência contra a história, contra as características, contra as particularidades das pessoas e das regiões? E emendando nessa pergunta, qual o papel que a academia, né, que a universidade pode ter? Porque, como o Diogo também falou, o fato de estar aqui na Unicamp e encontrar pessoas indígenas de outras etnias, há uma transmissão de experiência e de conhecimento que fortalece, né, cada um respeitando a sua particularidade, mas fortalecendo a sua experiência pessoal, que pode ser levada para o seu local de origem depois, né? Quer dizer, primeiro, né, violência no discurso
no apagamento da particularidade e um possível papel importante na academia de fazer o contrário, de fortalecer as pessoas que estão aqui e fazer com que esse fortalecimento seja multiplicado pelo Brasil inteiro. Então, eu acredito que sim, né? Você juntar todas as populações com as diversas culturas, com as diversas línguas diferentes em em um único bloco, você está apagando, está praticando uma violência, né? Uma violência de fato contra essas populações, né? Porque o sistema não indígena, assim, ele, pelo meu ver, ele teme aquilo que é complexo demais e tenta reduzir a algo que ele consegue delimitar e imaginar na sua mente, né? Então, sei lá, da área da matemática aí, problemas com N variáveis, as pessoas têm muito medo, né? Então, eles vão reduzindo. Mas aí você não pode tratar populações indígenas e pessoas da mesma forma, dessa concretude, né? Então, eu acredito que sim. É por isso que a gente, pelo menos, tem lutado tanto aqui na Unicamp e no movimento indígena para fazer isso, né? Não essa homogeneização, mas a valorização das diversidades, né? Das línguas, dos modos de vida, das formas de cultura, né? E lembrando um pouco também, voltando sobre esse legado, eu acredito que ele em si ele é o legado do que a gente vai voltando no tempo, é um legado da colonização, né? Começa ali a gente faz essa regressão, a gente não tem como não falar disso, né? Todos esses processos e dos inúmeros processos que está tudo datado em livro, tem artigos, tem historiadores falando desses processos de violência que os povos indígenas daqui do Brasil e da América Latina tiveram desde essa questão da colonização, do que se chamaram de descobrimento do Brasil e tudo mais, né? Que, infelizmente, essas questões elas vão se modernizando, mas a violência também, né? E vão se descobrindo novas formas de violência que já eram praticadas antes e agora elas têm essas determinadas denominações. E aquilo que eu falei das diferenças nas localidades, se a gente pega essas três grandes regiões, né, na questão de violência, Amazonas, Roraima e Mato Grosso do Sul, a gente percebe que a região do Amazonas ela é muito grande de extensão territorial. Então, estava numa palestra que só tem uma partezinha ali, uma aldeia ali, que eu acredito que ela seja umas 5, 6 vezes a aldeia onde eu vivi, entende? Mas você vai ver no último censo do IBGE de maiores estados com populações indígenas, é o Amazonas, é a Bahia e vem o Mato Grosso do Sul em terceiro. Então as pessoas tendem a pensar, não, deve ter muita terra para essas populações indígenas viverem, né? E não, no caso especificamente do Mato Grosso do Sul, não. Então tem uma densidade de pessoas muito grandes, confinadas em áreas mínimas. Então aí a gente começa a perceber um outro caso de violência que eu penso assim, que já não é mais uma violência direta, mas é algo que começou com as pessoas confinando os indígenas em um local. E a gente percebe o que gera num confinamento de pessoas ali sem ter saneamento básico, sem ter um apoio, sendo que aquele território também não era delas, entendeu? Elas tinham o livre acesso de transitar entre territórios e não tinham mais. Então, o que gera, né? O que gera ali? A gente sabe que vai ter violências, que vão ter diversos tipos de violências, e esses tipos de violências que às vezes acontecem dentro desse espaço, a própria cidade que é do meu lado vai culpar quem? Os indígenas que são brutais, eles são violentos, não sabem conviver em sociedade. Então cria essa retórica de que é culpa deles que eles estão confinados nesses lugares. Então isso que é o que eu chamo que é algo mais perverso, entende? Vai se esquecendo de quem colocou eles naquelas condições. Eu posso dizer assim, né, de quem é a culpa real daquilo, para se jogar a culpa na vítima em si, né? Então, isso que tem trazido uma das violências mais brutais, né? De trocar a violência, tipo, trocar não, de dizer quem realmente são os culpados, né? E começar a se culpar a vítima, se podemos dizer assim, né? E eu acredito que tá nessa universidade hoje, né? Tá na universidade e ocupando as outras universidades do Brasil, é um ato muito importante. É um ato muito corajoso, mas ele também traz uma série de desafios, né? É muito
complexo tá e existir aqui, né? Então, muitos colegas, às vezes, eles desistem por N problemas que esses problemas não são compreendidos também pela própria universidade, entende? Porque a gente está tratando de populações diferentes, com modos de vida diferentes, com pensar diferentes, que não é aquele grupo de jovem universitário que se tinha no perfil, né? Que às vezes, falando da minha própria experiência, às vezes o jovem universitário tem pai, tem mãe, tem uma mesada, não tem que se preocupar, que não é a minha dinâmica, entende? Eu saio do meu território, meu pai e minha mãe é vivo, mas eu tenho colegas que não são. Ou então, imagina que um jovem universitário vem de uma retomada de terra. Como é que ele teria uma cabeça para estar aqui, sendo o que está acontecendo no território, entende? A gente tem alguns casos disso que a professora está falando sobre, em 2025, entendeu? Violências extremas contra jovens no Paraná, depois pode se ver na internet, então, e ainda acontece. Então, esses jovens, eles estão lá e também estão na universidade. Então, é um desafio tremendo, sabe? Tentar manter isso e tentar trazer isso junto para a academia, para que eu acredito que é o único jeito, né? Se a gente não tiver parceiro, se a gente não conseguir se unir, não conseguimos sair desse ciclo, né? Eu acredito nisso, né? Isso trazer para a universidade. Eu acho que você falou tudo, Diogo. Eu acho que é o papel da universidade, né, que foi a sua última questão, é esse, né? Nós das universidades temos que ter esse papel de aliados, temos que ter essa capacidade de entender que os estudantes indígenas, com aspas, que estão estudando na universidade, eles não são iguais. Cada um vem de uma realidade completamente diferente, cada um vem com os seus traumas enormes, completamente diferentes, né? E a universidade, o que eu sempre converso, né, com todos, em todos os programas, desde que eu entrei aqui na Unicamp, há muitos anos atrás, é que a gente acha que nós é que temos que ensinar e formar os povos indígenas. Vamos lá dar um curso de saúde, vamos lá dar um curso, não sei o quê. Os estudantes são aqui aprendendo. Não, nós temos que ir lá aprender a realidade deles, nós temos que ouvir, abrir o ouvido, abrir a nossa escuta para entender essa realidade que eles estão contando, para que a gente aprenda sobre o que é a nossa realidade como Brasil, né? O campo, a área rural do Brasil, né? Como a gente tem uma proporção de população morando em área urbana muito grande, a gente esquece da guerra no campo. O campo do Brasil, a área rural do Brasil, está em guerra ainda, sempre teve. Como ele falou, desde quando? Desde o século XVI, desde 1500, desde quando começou a colonização. Existe um livro muito bonito do Livy Bhatt, que é um demógrafo que é a pessoa que faz estatística, né, população, e o Livy Bhatt conta a história da população indígena na América do Sul e todos esses massacres que houveram, e todas as maneiras diferentes de você promover essa depopulação, né? essa mortandade, né? Seja por guerra, seja por epidemia, seja por deixar roupa contaminada, seja por ir tomando os territórios, seja por ir confinando essa população. Para você ter uma ideia, né? Você estava falando do confinamento, a gente tem, com os dados do censo de 2010, agora de 2022, eu ainda não fiz o cálculo, mas a gente tem, em 2010, a gente tem 98% da extensão das terras indígenas. 98% da extensão das terras indígenas estão na Amazônia Legal, com 50% da população indígena. Então, a gente tem 50% das pessoas que pertencem aos povos indígenas só têm acesso a 2% da extensão das terras indígenas. Então, essas pessoas estão confinadas. E estão aonde? Estão no Mato Grosso do Sul, estão no sul da Bahia, quer dizer, são terras que são exatamente isso, né? Assim, pequeníssimas extensões de terra que não permitem a esses povos praticar as suas maneiras tradicionais de sobrevivência. Como é que uma população, por exemplo, da Dourados ou
retomadas, ou mesmo Taquapiri, como é que uma população vai conseguir fazer as cocoê, as coqueguaçu, as roças, os rituais? Não tem espaço, né? É completamente diferente da situação da população que está na Amazônia, né? Que ainda tem seus modos de viver possíveis, né? Apesar de todas as pressões que estão sofrendo. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que você já completou tudo. Bom, a gente tem esse levantamento evidente, né, do aumento da violência na última década. Vocês acham que isso tem relação com o perfil que o Brasil tomou, o caminho que o Brasil tomou na última década também, questão politicamente ou de mobilização, de um outro perfil de pessoas, de políticos? Tem relação isso? Eu acho que isso tem a ver com o modelo de desenvolvimento. O nosso modelo de desenvolvimento é predatório, é um absurdo a gente querer o tempo inteiro furar o chão, tirar minério, plantar com veneno, envenenar nosso solo, envenenar as populações tradicionais, envenenar os rios. Agora os mundurucus estão todos contaminados lá com potássio, com as minas de potássio. Então, assim, é um modelo de desenvolvimento, entra partido, sai partido, e aí, claro que, obviamente, que a gente teve governos que foram péssimos, né, como não o atual, o penúltimo, né, o governo que foi muito mais predatório, mas o nosso modelo de desenvolvimento segue sendo esse mesmo, de crescer, 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 consumir, consumir, consumir. Furar o chão, usar ouro, ficar se enfeitando de ouro, de prata, de não sei o quê, ficar cada vez mais consumindo. Você cresce o bolo para você poder dar um pouco mais para aquela população pobre. Não, nós já temos economistas que estão pensando que o nosso mundo está acabando, o planeta está derretendo, as mudanças climáticas estão aí para provar. O que a gente tem que fazer é aprender com os povos indígenas como os povos indígenas sobreviveram e sobrevivem até hoje, mantendo os seus territórios tradicionais desse jeito. Taquapiri, apesar das terras indígenas Guarani, Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, serem terras muito pequenas e diminutas, a delicadeza que você vê uma comunidade Guarani, Kaiowá, a delicadeza, o cuidado com uma água, com uma uvu, que é uma fonte, é um olho d'água, que chama uvu em Guarani. Tá certo. É uma coisa linda. Por quê? Porque tem um cuidado com o meio ambiente, tem um manejo ambiental que não é o que a gente faz. A gente assoreia os rios, a gente tratoriza essas fontes de água. Nós estamos secando, né? São Paulo, aqui o Sudeste está secando. E secando a Amazônia, seca o Sudeste. Então, quer dizer, o Brasil está terminando e a gente com povos que ainda tem muitos ensinamentos e a gente não está aprendendo com eles. A gente é tão arrogante que a gente fica o tempo inteiro achando que a gente é que pode ensinar os povos indígenas, né? E é o contrário, eu sempre falo, é o contrário, né? Você vai lá conversar, vai ouvir, você não vai falar, né? Então, eu acho que a gente tem que levar em conta isso, sabe? A violência, ela aumentou porque o modelo de desenvolvimento, ele é violento, ele pressupõe a violência. Esses grandes empreendimentos, que agora acabaram com o licenciamento ambiental, eles pressupõem essa violência, entendeu? As estradas, asfaltar a estrada, vai, violência. Então, essa violência, ela vem junto com esse modelo predatório de desenvolvimento. Eu sempre falo, eu convivi com os povos indígenas 40 e tantos anos, eu sempre pergunto, quantas gargalhadas você deu hoje? Gargalhadas. Você é feliz? É isso que devia ser prioritário. E não quantas roupas você tem, quantos carros você tem, quanto dinheiro você tem no banco, né? Então, assim, é um outro pensamento, né? Como diz o Davi Yanomami, que fala, né? A gente vem para essa idade, vive todo mundo um empilhado em cima do outro, ninguém conhece, um conhece o outro, um se conhece. Então, eu acho que o papel da universidade é um pouco esse que o Diogo trouxe, né?
nos conhecermos mutuamente. Então, lidar com os membros, né, dos povos indígenas que estão aqui na Unicamp, enriquecendo o nosso conhecimento, enriquecendo a nossa maneira de ser e respeitando eles, respeitando cada um dos que chega aqui, a sua realidade, a sua língua, o seu jeito de ser. E para respeitar, a gente tem que conhecer. E para conhecer, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir a escuta, que muitas vezes a gente não esquece de fazer, né? Não faz. Aproveitando esse gancho, só queria que o Diogo falasse um pouquinho assim, proporcionalmente, né? Quantas pessoas te procuram para te ensinar e quantas procuram para te ouvir? Dentro desse ambiente acadêmico aqui. Então, a sociabilidade para o aluno indígena dentro do ambiente universitário, ele não vai fugir da sociedade, né? Ele é bem complexo e predatório, né? Que a gente chega aqui, esse conhecimento qual é valorizado é esse conhecimento que vem de fora e adentra nas matrizes da Universidade do Brasil, que é o que é se levado, né? Então, o aluno indígena chega com o conhecimento que vem, que não é individual, né? É um conhecimento de comunidade. Então, isso que é o interessante. Talvez eu, como indivíduo, não tenha tanto conhecimento, não tenha tanta sabedoria, mas o povo no qual eu pertenço, ele sim, entende? Nesse elo de comunidade. Eu acho que esse que é o valor principal. Que é diferente da sociedade, né? Que ela tenta individualizar a pessoa e gerar o que eles chamam de valor, a pessoa arrecadar cada vez mais um conhecimento ali para que ela possa ter uma profissão e ser, tipo, no que se diz bem sucedida, né? Então, quando o aluno chega para cá, ele se depara com esse contraste, sabe? Então, aí vai ser sempre posto em disputa aquilo, né? Que a academia, ela tem um conhecimento que você tem que alcançar. Então, ela não desce para te ouvir. Então tem sempre essa disputa, né? Então é recorrente, né? Os alunos que vêm das diversas partes do Brasil, a gente está em algum momento de lazer, isso que é um pouco comum, a gente sempre joga bola, independente da região, acaba jogando bola, mas eles conversam sobre isso, sabe? Sobre essa questão de isolamento, sabe? Seja em sala de aula, seja pelo professor, porque às vezes aquilo que eu digo, eu falo português razoavelmente bem, eu acredito. Mas mesmo falando a minha língua, mas aí vão ter alunos que vêm de outra realidade, que a língua materna é a mais predominante. Então, às vezes, ele é uma biblioteca de conhecimento, de ervas medicinais, de conhecimentos de entendimento sobre sonhos, mas essa barreira da língua, às vezes, atrapalha, entende? Então, dentro na sala de aula, medindo com aquela régua sabe, de quanto acúmulo de conhecimento você tem, ele não é considerado, entende? Às vezes ele é o contrário, ele é o aluno no qual você não quer fazer grupo, ele é o aluno do qual você não quer falar, entendeu? Então essa é uma dinâmica bem complexa e meio perversa, né, da universidade, se a gente pode dizer assim. Não só da Unicamp, né, não é exclusivamente da Unicamp, tem alunos da minha própria universidade, da minha cidade que eu fiz um tempo, era totalmente terrível a parte mais ainda. Então, é a maneira como a sociedade ela é estruturada, entende? Essa questão de ouvir o outro é muito difícil. Quem vai parar no seu dia, se a pessoa, sei lá, trabalha 8, 9, 10 horas por dia, senta em algum banco ali e vai ouvir algum estranho, nessa sociedade do qual a gente vive, isso é muito improvável, né? Eu não conheço você, você não me conhece, porque eu ouviria você, entende? Então, acho que essa dinâmica é o que a professora disse, né? Essa dinâmica, elas são complexas, né? É uma dinâmica que aponta para uma direção e a gente, com o nosso conhecimento, às vezes está apontando para uma outra, sabe? Então, eu acredito que o encontro de culturas, ela não precisavam ser predatórias, entende? Não precisavam nos dizer qual cultura é melhor do que a outra. Eu acredito que poderíamos ser de uma maneira respeitosa, onde cada uma das culturas pudesse ajudar no que cada uma tem de melhor, né? E chegar a uma conclusão para problemas que às vezes não tem, né? Tem problemas que são muito novos na minha cultura que às vezes não se tem
conhecimento sobre aquilo, sabe? Uma questão muito recente na área da saúde, não vou ter propriedade para falar, mas propriedade no sentido de ver meus colegas passando, que é a depressão, entende? Então, o porquê? Como? Então, talvez a universidade e tudo mais e poderia se juntar para tentar entender esse fenômeno junto com as populações indígenas, porque aí são vários povos, né? Alguns povos vão dizer mesmo que não existe depressão para eles, entende? Não existe. Aí poderia se conjunto ter chegar a algo bacana, entende? Isso, respeitosamente. Eu gostaria de acreditar que talvez um mundo desse ainda seja possível, né? Que a gente tenha esse encontro de culturas de uma forma respeitosa, né? Onde uma cultura não tente predar a outra. Quer dizer, há um desperdício de cultura no Brasil atualmente. Assim. É preciso mecanismos diferenciados, talvez no mesmo lugar, mas mecanismos diferenciados para entender as particularidades, que é aquela coisa que a gente falou no começo, né? As particularidades. Acho que, né, não sei, talvez isso seja um ponto fundamental. Especificidades, né? E enquanto o Brasil não faz isso, o Brasil deixa escoar conhecimento, cultura, história, experiência, soluções, né, principalmente, eu acho, né? E, bom, para a gente ir encerrando, né, não sei se a senhora gostaria de falar um pouquinho sobre o PL da devastação, que também é uma forma de violência, né, que vai de encontro com o que a gente está falando aqui, e é uma situação recente. Eu queria que a senhora comentasse um pouco, se o Diogo quiser falar um pouco também sobre isso, né, a questão do Congresso aprovar o novo licenciamento ambiental, que praticamente minimiza muito, né, as barreiras que protegiam um pouco, né, as áreas naturais brasileiras, os povos originários. Então, na verdade, esse PL, ele fundamentalmente vai atingir áreas não ali no Mato Grosso do Sul, né, as áreas do Canhangá. No Canhangá tem alguns empreendimentos, mas assim uma velhíssima forma, né, de violência, porque qualquer estrada que se abria no século XVI ou no século XVII, o que era? Era um caminho que se abria em cima de terras e territórios de povos tradicionais, povos originários que ali estavam. E o que acontecia com esses povos? Morriam, guerreavam, acabavam, eram extintos. Foi o que aconteceu com todo o processo de ocupação do oeste do estado de São Paulo. Esses grandes empreendimentos, como eu falei, fazem parte de um modelo de desenvolvimento predatório. O que se tinha com o licenciamento ambiental era uma tentativa de tornar menos predatório, principalmente para os povos tradicionais e para o meio ambiente, para todos os seres, né, humanos. Todos os seres são importantes, né? Como já está mais do que claro, dito pelo Ailton, pelo Davi, por todos os lideranças de povos, né? Da Chay, que é uma pessoa que fica insistindo nisso, né? Nhandeçu, eu aprendi tanto com a Nhandeçu, lá perto de Itaguapiru também, que falava de todos os seres, né? E o licenciamento, ele é uma tentativa de você proteger, de você resguardar, né, esses seres todos, né, dessas, seja lá o que se queira fazer, asfaltar uma estrada, fazer uma hidrelétrica, fazer uma mineração, enfim, qualquer um desses empreendimentos que fazem parte desse modelo de desenvolvimento que eu estou em desacordo. Quer dizer, e existem vários economistas que já estão falando que é preciso fazer um decrescimento e não um desenvolvimento. A gente tem que trabalhar para fazer um decrescimento. E, inclusive, economistas importantes aqui da Unicamp, que estão alertando para isso. Né? Já temos o suficiente. O problema é distribuir, né?
Não precisa ter bilionários. Os bilionários, eles não vão salvar o planeta. O que vai salvar o planeta é a gente ter uma consciência e um respeito, como o Diogo falou, de nós por nós e nos juntarmos, né? E tentar ter uma qualidade de vida melhor. Então, esse PL da devastação é mais um desses atos colonizatórios que vêm desde o século XVI. É uma continuidade da colonização, né? O fato de não poder fazer certidão de nascimento de graça nos cartórios, por causa de discriminação racial, é um ato da colonização. Tudo faz parte desse processo que o Diogo, né, está insistindo aqui. A gente esquece disso, né? Nós, eu branquela, né? Você branco, né? A gente não indígena, né? A gente esquece que a colonização continua. Enquanto a gente tiver esse modelo de desenvolvimento, enquanto a gente não abrir a nossa escuta, enquanto a gente não for lá, por exemplo, por que os professores da Unicamp não vão nas terras indígenas dos seus alunos? Ficarem lá, mas não é ir lá passar 1, 2 horas, fazer uma visitinha e ir embora. Não. É ouvir. É como ele falou, tem que ser tempo. Senta. Por que eu falei da gargalhada? Para você sorrir, você tem que ter tempo, sentar. Quando eu morava na aldeia, eu falava, mas agora vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Você vai ouvir a água, vai ouvir as crianças, vai ouvir os passarinhos. Aí a Nhandeçu, a sacerdote, o Nhanderu, vão começar a ensinar. Então, é um processo respeitoso de convivência daí. Então, eu acho que é isso. Acho que a questão de fundo, para mim, é essa. Tá? E obrigada. Perfeito. Diogo? Eu vou tentar falar brevemente, né? Mas sobre tanto... É como a gente está tentando conversar aqui, né? Esses são atos, às vezes, somados, né? Tem o PL da devastação, aí entra outra questão, o marco temporal, que é muito discutido também. E eles são leis criadas, né? Dentro dessas estruturas que sempre não, mas colocam as populações indígenas como párias, né? Aquelas pessoas que estão barrando o progresso do nosso país. Então, se discute hoje bastante sobre essa política, essa geopolítica que a gente está vendo, sobre as pessoas quererem extrair o que se tem de tudo na região amazônica, dos minérios que se tem ali. Entende? Ainda que se extraia, se extrai e vai ser exportado e dentro do nosso país nada vai ser gerado. Entende? Isso pensando na mentalidade de branco. E aí, eles devastam tudo aqui, não sobra nada. E aí as pessoas vão ficar pensando, poxa, e agora? Aí já tenha sido tudo, né? Então eu converso muito com os meus amigos que vêm de outras regiões, principalmente o pessoal da região amazônica, que eu fico dizendo, porque eles vêm das regiões, eles chamam lá não chamam de aldeias, chamam de comunidades, em português, que lá eles falam que tem muito, né? Tem muita floresta, tem muitos rios, animais ainda. Eu fico mostrando as fotos de onde eu venho, eles ficam, poxa, aí ficam meio entristecidos. Aí eu falo, a gente tem que se unir, porque talvez amanhã vocês sejam a gente. E aí eu fico pensando, vocês vão resistir o tanto que a gente resistiu, vocês estarão vivos o tanto que a gente está vivo ainda? Então eu espero que não precise chegar nisso, né? Porque quando você já não tem mais, para você tentar trazer de volta já é um esforço, talvez o triplo, o dobro, né, do que você conseguir manter e preservar aquilo que se tem, né? Então, eu acho que é isso. Todas essas leis, elas vão nessa questão, né, de sempre querer colocar as populações tradicionais, as populações quilombolas, caiçaras, contra aquelas pessoas que são contra o progresso e estão freando seja esse país aqui de avançar de alguma forma, né? Quando não é, né? Talvez a gente seja o que se diz hoje, né? Das pessoas que mais gostam do território de onde vivemos, né? Porque essas pessoas que são, digamos assim, são super ricas, algo do tipo, eles não têm esse vínculo com esse lugar, né? Eles vão para onde eles se sentem melhor. E a gente vê, pelo menos a gente tem acesso à internet, as pessoas não querem ficar muito aqui, querem ir para fora e tudo, sendo que
As populações que vivem aqui não, a gente tem esse vínculo com o lugar de onde a gente está, entendeu? A gente precisa cuidar dele porque a gente sabe que não tem outro lugar. Então eu acredito que seja isso, né? E tentar fazer essas políticas em conjunto, né? Não essas políticas separadas, que eu sei que é muito complexo, né? Esse cenário que a gente vive político no Brasil, ele é complexo por isso, né? A gente tem ataques de campos de espectro totalmente radicais, e às vezes seja um campo de espectro que às vezes são disfarçados com, sabe, com um progresso verde, que digamos assim, entende? Com às vezes esse progresso verde no sentido que não está conjunto com as populações, entende? Só quer implementar algo que pareça que pareça resolver algo, um problema complexo com uma solução simples, né? Eu acho que não é por esse caminho, né? Se o problema é complexo, a gente vai exigir respostas complexas, né? Eu acredito que seja isso. Perfeito. Bom, dito isso, eu abro aqui, né, o espaço para, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, para a gente se despedindo. Eu tenho só a agradecer o convite, a professora, você, por ter ouvido um pouquinho a gente falar aqui. Acho que é isso, né? Espero que isso reverbere para que a gente consiga ter outros encontros e falar sobre temas que sejam pertinentes, né? Tanto não só as populações indígenas, mas a sociedade no geral, né? Que a gente só tem a ganhar conversando sobre esses temas, né? É assim, eu falei para ele em Guarani, vamos conversar, que é isso, né? Assim, sabe? Então, eu agradeço de novo, né? Você ter aberto, vocês todos aqui terem aberto esse tempo, né? Para ouvir. Eu fico muito feliz, Diogo, de te conhecer, de te ouvir e espero ter podido contribuir um pouquinho. E acho que é isso, é abrir esses espaços para conversar, né? Para a gente se escutar. Então, muito obrigada. Maravilha. A gente que agradece a presença da pesquisadora Marta Maria do Amaral Azevedo e do estudante universitário indígena Diogo Guarani pela riqueza de material, de conteúdo, de conhecimento, de experiências que vocês dividiram com a gente. Que isso se multiplique e que realmente essa conversa seja cada vez mais constante, né? Não só uma conversa, mas também o parar para ouvir o outro, que eu acho que é muito importante. Então eu agradeço a vocês. Um abraço, até a próxima então. Agudevete. Agudevete.